Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou as dores que os brasileiros mais sentem e a dor de cabeça ficou em primeiro lugar. Em alguns casos, ela se torna mais forte, sendo acompanhada de sensibilidade à luz, sons e cheiros. É a enxaqueca, que quando crônica pode atrapalhar e muito o dia a dia do trabalhador. Esse é o tema do quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Acompanhe. Uma dor insuportável na cabeça. Qualquer raio de luz ou barulho incomodam. O que alivia um pouco é ficar em ambientes assim, silenciosos e completamente escuros. A enxaqueca é uma dor silenciosa e forte, muito mais intensa do que a dor de cabeça normal. Quando crônica, afeta mais as mulheres e é causada por um desequilíbrio químico nos neurotransmissores do cérebro. A cabeça fica sensível. Aí surgem as pulsações nas têmporas. Por ano, pelo menos 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença no Brasil. É uma dor de cabeça de grande intensidade, de forte intensidade, pulsátil, então o paciente tem aquela sensação que está latejando, ou alguns descrevem como um coração pulando dentro da cabeça, tá? Ela tende a começar de um lado só da cabeça e pode migrar para o outro ou ficar na cabeça toda, mas ela tende a começar de um lado só. São sintomas da enxaqueca: irritação, náuseas, enjoos, fotofobia, que é a sensibilidade excessiva à luz, fonofobia, intolerância a qualquer barulho, tontura, fadiga e falta de concentração. Nos casos mais graves, os pacientes sentem dores no abdômen. A neurologista explica que a doença crônica é considerada genética, mas alguns hábitos podem aumentar a probabilidade de a pessoa sentir os sintomas da enxaqueca. A enxaqueca, normalmente, ela é multifatorial e aí, quando a gente usa a palavra causa, a gente pensa primeiro numa causa primária, né? Alguma coisa que deixa aquela pessoa predisposta à enxaqueca. Então, parece que há uma predisposição genética. Nas famílias que têm mais enxaqueca, a gente vê que as pessoas são mais acometidas, mais comum em mulheres, e existem os gatilhos. Então, uma pessoa que tem uma predisposição a ter uma enxaqueca, a ansiedade, o uso excessivo de analgésicos, o sono de maneira inadequada e o sedentarismo e uma alimentação inadequada são gatilhos comuns para desencadear crises em alguém que tem uma predisposição genética. Além de ser extremamente incômoda, a enxaqueca é vista pelos médicos como fator de risco para outras doenças. Pesquisas apontam que a doença é tão perigosa quanto a obesidade, diabetes e pressão alta. Pessoas com enxaqueca podem sofrer acidente vascular cerebral e outras doenças cardiovasculares com maior facilidade. O risco é grande, principalmente em pacientes que fumam ou usam algum anticoncepcional, no caso das mulheres. Por isso, é essencial o acompanhamento médico. A gente usa 2 linhas de tratamento. Tratamento profilático, que é aquele que vai fazer a profilaxia. O que é profilaxia? É evitar que aconteça. Então, diminuir a frequência de crises. O objetivo do tratamento é ter no máximo 2 crises por mês que consigam ser resolvidas com a medicação oral. Então, se eu tenho 2 crises por mês, mas o paciente precisa ir para o hospital e fica sem trabalhar aquele dia e fica mal, o meu tratamento não está sendo eficaz. Então, eu vou ter 2 linhas de medicação. A que eu uso para profilaxia e a que eu vou usar no momento da crise, que são medicações específicas para enxaqueca. Embora a doença possa estar mais presente na velhice, em alguns casos o problema aparece ainda na adolescência. Foi o que aconteceu com a Rosiane. Ela enfrenta a enxaqueca desde os 15 anos de idade. Com o passar do tempo, o problema só vem piorando. Nada resolve as dores. Quando começa a doer aqui, nessa parte aqui, fica direto. Eu sei que não vai passar com remédio nenhum, nem na veia, nem com nada. Começa aqui, fica, esquenta. Em vez que aqui atrás, a minha nuca, o pescoço dói muito, dói tudo. Quando começa, você já sabe? Quando começa, eu já sei. Eu já sei que é a crise e não vai embora com... Muito difícil. O remédio dá uma aliviadinha, aí passa o efeito, aí volta. Me atrapalha sair, trabalhar, meu dia a dia com minha filha. Eu não consigo brincar assim com ela muito, porque dói demais. Todo dia eu falo para ela, minha filha, eu tô com dor de cabeça, mãe tá com dor de cabeça, mãe tá com dor de cabeça. É muito ruim. Por causa das fortes dores durante as crises, Rosiane já ficou afastada do trabalho várias vezes. Ela afirma que não consegue ficar na empresa quando as dores começam. Já foi ao médico,
mas até agora nenhum tratamento solucionou o problema. Trabalho de vigilante, trabalho armada e para mim é ruim. Às vezes quando eu estou com enxaqueca, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que ligar para o meu fiscal, meu supervisor, para me substituir, porque eu não consigo nem me levantar de tão ruim. Eu já cheguei a dar atestado, só que é muito ruim, porque preciso homologar o atestado, às vezes o médico cria caso com aquilo, né? Mas é uma dor insuportável. Eu não desejo isso para ninguém. A enxaqueca não tem cura, mas hábitos saudáveis como praticar atividades físicas, ter um sono regular, se hidratar e se alimentar bem podem minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Com isso se consegue, às vezes, um paciente que fica anos sem ter uma crise de enxaqueca e que quando tem, com uma medicação simples, sem abuso, ele consegue ficar livre da dor.